Fala comigo, rubro-negro, Gabriel Barbosa, o Gabigol, novamente estamos vendo mais um vídeo dele e eu estou trazendo para vocês mais um vídeo a respeito do mesmo assunto, que é o assunto Gabigol. Meus amigos, o negócio é o seguinte, ontem teve o futebol solidário, né? Teve um jogo com grandes jogadores, entre eles o Felipe Luiz e o Diego Ribas estavam no meio, tinha o Dorival Júnior e o Mano Menezes como técnico, daí tinha só lenda, tinha o Amaral, tinha o Ronaldinho, cara, tinha muita gente, tinha o Denilson, tinha o Cafu, tinha um monte de jogador lendário, o Adriano Imperador, tava me esquecendo do Didico, que também estava no meio, o Petkovic, outro ídolo do Flamengo, Petkovic, perdão, outro ídolo do Flamengo, cara, tinha muita gente famosa, muito jogador, só jogador brabo. Vários ídolos do Flamengo, como eu já falei, o Petkovic, o Adriano Imperador, o Diego Ribas, não sei se pode ser classificado como ídolo, o Felipe Luiz também. Vários ídolos do Flamengo. E lá, é claro que não ia voltar, né? Eles perguntaram sobre o Gabriel Barbosa para esses jogadores, cara. Pro Diego Ribas, pro Felipe Luiz e pro Dorival Júnior. São esses três que eu estou trazendo aqui para vocês nessa manhã de segunda-feira, nessa segundona braba. Agora, sem ser mais delongas, vamos às falas dele, o que eles disseram sobre Gabriel Barbosa, mas antes eu vou pedir o seu like, a sua inscrição e também que você acione o sino de notificação, isso ajuda demais o canal. Agora sim, sem mais delongas, fiquem com eles falando sobre Gabriel Barbosa. A importância que você tem para o Flamengo e para o torcedor do Flamengo, para te perguntar sobre o que aconteceu esses dias. Não tinha dúvida. Se você estivesse no elenco nesse momento, certamente você seria uma pessoa a quem a gente perguntaria pela tua liderança e pelo respeito que a gente tem, pela tua opinião. Como é que você viu tudo o que aconteceu com o Gabi e esse episódio que culminou na perda da camisa 10? Eu adoro o Gabi, sou um grande amigo dele, tenho uma relação incrível com ele, vou na casa dele, ele já veio na minha. E por mais que a nossa diferença de idade seja, né, gigante, ele sabe da amizade que eu tenho com ele e que ele pode sempre contar comigo. E precisa de gente como a gente do lado dele, né? E obviamente que ele comete erros, como todo, errou e reconheceu o erro, que foi o mais importante. Era a única forma de que as pessoas entendessem é que ele realmente fosse humilde e reconhecesse o erro, coisa que ele fez. E a partir daí eu concordo com o que o Tite fala. Trabalho em silêncio, quanto menos falar melhor e quanto mais gol fizer melhor também. Então depende dele agora recuperar, o que ele fez é eterno, ninguém apaga, mas a forma com que essa comunhão entre ele e a torcida possa se desenvolver vai depender obviamente do comportamento dele, então não tenho dúvida que ele é o que mais vai se esforçar para recuperar esse carinho. Eu acho que você já imagina o que a gente vai perguntar. Queria que você falasse um pouquinho, por favor, se possível, sobre a questão do Gabigol. Você que foi responsável por passar a camisa 10 para ele no jogo contra o Avaí. Como que você enxerga esse momento dele no Flamengo, depois de tudo que aconteceu, desde a questão lá da punição até esses últimos acontecimentos? Como que você enxerga essa situação do Gabriel hoje no Flamengo? Bom, como todos vocês sabem, eu sou um amigo do Gabi, admiro ele, construímos uma relação de muita confiança, de muito respeito, tudo que eu sempre tive para falar para ele eu falei, e por ter essa relação de respeito e de amizade, a minha torcida é para que ele recupere o quanto antes aí o melhor futebol dele, que é isso que fez o torcedor flamenguista se apaixonar, né? Então ele cometeu alguns erros, que os erros foram reconhecidos, e quando os erros são reconhecidos, basta agora as atitudes irem na mesma direção, né, desse reconhecimento, para que ele recupere o melhor nível dele, que é o mais importante. Eu fico na torcida para que isso aconteça, porque é bom para ele, é bom para o Flamengo, é bom para o futebol brasileiro, e fica aqui então esse meu todo o respeito e a torcida para que ele volte a fazer muitos gols. Você chegou a conversar com o Gabi depois dessa situação? Você que ele sempre falou muito de você como um ídolo, né? No seu podcast, inclusive, ele deu entrevista, falou sobre a importância do Gabriel, do Diego, na vida do Gabriel, na carreira do Gabriel. Você chegou a conversar com ele sobre essa situação da troca de camisa, depois desse episódio e de tantos outros também em relação à questão do antidoping? Depois desse ocorrido, essa situação da camisa, não conversamos sobre a camisa. Conversamos, mas não sobre esse episódio, foi rápido, né? Mas estamos para marcar um jantar aí em breve. Como eu disse, o Gabi é
é um cara que eu adoro, um amigo que eu fiz no futebol. Então, nessa oportunidade, vamos ter mais tempo para falar sobre tudo que vem acontecendo. Até lá, fica, como sempre, a minha torcida pelo bem dele, pelo bem do Flamengo. E aquele jantar da geração 85 ali com o Gerson e o Arrascaeta, como é que foi aquela resenha? E Bruno Henrique também. Como foi? Como vocês marcaram aquela resenha? Diego Alves também. Como foi? Bom, nós estamos se vendo muitas vezes, né? Eu acho que o diferencial daquele grupo é que não só venceu, mas venceu dentro e fora de campo, né? Então são amizades que levamos para sempre, amigos, família, esposas, filhos, né? Então foi o que aconteceu. Marcamos ali, conseguimos fazer o Diego Alves pagar um jantar para nós, que é muito importante, né? E foi divertido. Foi então, Diego que pagou sozinho? Foi, o Diegão assumiu a responsa e, enfim, foi muito legal. São amigos que nós, sempre que podemos, estamos juntos. Eu torço para que tudo se ajeite, tudo se acerte. É um garoto que merece todo o meu respeito, ele sabe disso. Aliás, fui treinador dele não só no Flamengo, mas no seu início. Tá com moral, professor, você merece. Um abraço, Amaral. Então eu acho que tudo se ajeita. É um grande clube, são pessoas responsáveis e o próprio Gabriel é um cara que sempre vestiu a camisa dos clubes que passou, por isso que eu torço muito para que tudo chegue a um consenso e tudo se ajeite. Bom, eu acho que poderiam ter perguntado por que o Gabigol não tava lá no meio daquele jantar, né? Tava, cara, o Bruno Henrique, tava o Gerson, tava o Felipe Luiz, tava o Diego Ribas, tava o Diego Alves. Por que o Gabigol não tava? O Rafinha eu até entendo, porque o Rafinha tá atualmente jogando pelo São Paulo, né? Isso aí poderia cair mal, poderia vir a calhar, como aconteceu com o Gabigol. O Rafinha jogando pelo São Paulo, se encontrando e relembrando o tempo que ele era jogador do Flamengo. Não sei, talvez não, né? Porque é algo compreensível, são amigos, né? Foram campeões de várias coisas juntos. Alguns já se aposentaram, inclusive, como o Diego Ribas e o Diego Alves. Mas, enfim, o Rafinha escolheu não ir, às vezes nem foi convidado, né? Mas por que o Gabigol não tava? Naquela foto nós tínhamos 3 jogadores em atividade no Flamengo. O Gerson, o Bruno Henrique e o Felipe Luiz trabalhando na base do Flamengo, né? Como um profissional do Flamengo, não como jogador, trabalhando nessa área mais de técnico, né? Literalmente técnico, né? Ele é literalmente um técnico dentro do Flamengo. Então temos 3 jogadores do Flamengo lá, 2 jogadores no caso e um técnico. Por que o Gabigol não estava lá, cara? Poderiam ter perguntado sobre isso, uma pergunta que eu tô a fim de saber a resposta. Por que não convidaram o Gabigol? O Gabigol não foi, não quis ir, não quis aparecer, não foi convidado? Por que o Gabigol não estava lá no meio? Mas, cara, é uma situação complicada do Gabigol. Eu afirmo, eu não sei se algum dia ele vai conseguir retomar tudo o que ele teve no Flamengo. Todo o carinho que ele tinha no Flamengo, a moral que ele tinha no Flamengo. Não sei, porque o Gabigol vem de uma sequência de cagadas. Primeiro, ele é suspenso do futebol por conta de uma cagada única e exclusivamente dele, que foi o caso do antidoping. Ninguém tem culpa nisso, senão ser ele, senão ele no caso. Ele é o único culpado, ele que se colocou nessa posição no antidoping. Depois, ele foi absolvido, né? Absolvido entre aspas, ele teve seu efeito suspensivo, que tá pra acabar, né? Vai ser julgado no dia 7, daí vai ter o desfecho dessa história, mas ele conseguiu isso, foi abraçado pela torcida. Quando entrava em campo não jogava nada, é óbvio, ele ficou mais de um mês sem jogar. Então ele era abraçado pela torcida, a torcida foi até injusta com o Pedro, vaiando o Pedro injustamente por conta do Gabigol. Depois teve esse fatídico acontecimento da camisa do Corinthians. O Gabigol foi lá e não assumiu ainda. Deu uma falsa esperança ao torcedor. Deu uma falsa esperança pra mim. Porque o Gabigol falando que foi edição, eu quis acreditar que era edição. Eu queria acreditar que era edição. Eu não queria acreditar que o Gabigol teria feito aquilo. Eu não queria. A minha mente sabia que isso era provavelmente o que tinha acontecido. Mas o meu coração não queria acreditar. Não queria acreditar que o Gabigol fez isso. Que o Gabigol, portador da camisa 10 de Zico, havia vestido uma camisa do Corinthians. Eu não queria acreditar nisso. Depois ele quebrou o coração da torcida. E pior, quebrou a confiança da torcida, afirmando que ele havia mentido.
O Gabigol, até hoje, não pediu desculpas. Ele pediu desculpas em uma entrevista que ele deu ao UOL, se eu não estou enganado. Mas a torcida ele não pediu desculpas. Porque um pedido de desculpas é o Gabigol ir no Instagram e no Twitter dele, que são as redes sociais que vivem a cabeça dele, que existem inúmeros seguidores, vários seguidores, milhares de seguidores, ele ir lá, abrir uma live ou gravar um vídeo e se desculpar com a torcida. Isso é um pedido de desculpas. Agora, ele falar que pede desculpas à torcida momentaneamente, numa entrevista, 10 segundos de desculpa e o resto é uma entrevista com ele, isso não é desculpas, Gabriel. Desculpas é você ir na sua rede social e pedir desculpas, olhando cara a cara com o torcedor, igual eu estou fazendo agora. Pode escrever um script, pode escrever um texto para falar e só ler. Mas isso é um pedido de desculpas. Você olhando no olho do torcedor e se desculpando dos seus atos. Você não fez isso. Então, é isso, cara. Eu, sinceramente, não sei se o Gabigol algum dia conseguirá retomar toda essa idolatria que ele já teve no Flamengo. Se é que ele vai conseguir retomar, né? Se ele não vazar isso no final desse ano. O que não é impossível. Pelo contrário, é bem possível, já que o Flamengo já falou que não vai dificultar uma possível saída do Gabigol. Então, não sei se é possível ele conquistar. E não sei se ele vai ter sequer a chance para tentar reconquistar a torcida. Não sabemos se ele vai ter sequer a chance de tentar fazer isso. Que às vezes nem a chance ele tem. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, deixe seu like, se inscreve no canal e também acione o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!